aqui no Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial, terceira edição, para falar sobre o projeto da categoria Inovação Tecnológica Maria, que é modelagem da avaliação de risco com inteligência artificial. Esse projeto foi escrito pelo desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que é desembargador no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mas pela Infam, ele que é professor e coordenador acadêmico do mestrado da Infam, também doutor em Direito pela Universidade Federal de São Paulo, USP, né, pela Universidade de São Paulo, e mestre em Ciência da Computação pela Universidade do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, desembargador Samuel. Parabéns pela brilhante iniciativa e por estar entre os finalistas desta categoria Inovação Tecnológica, deste ano, na terceira edição, que passamos de 300 inscrições, desembargador Samuel. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, Piccolo. É uma alegria muito grande voltar a esse contato, a participar dessa edição do Judiciário Exponencial, que tanto tem estimulado o desenvolvimento de inovações e de protótipos e produtos que vão impactar diretamente na vida dos jurisdicionados através das alterações daqueles sistemas que todos estão acostumados. Estamos trabalhando sempre com inovações tecnológicas e não tecnológicas, para que nós possamos aprimorar sempre a prestação da justiça. É sempre uma honra, Piccolo, e sempre um prazer participar dos produtos do Judiciário Exponencial. Muito obrigado e parabéns mais uma vez por estar de volta aí nessa premiação, por ser finalista de mais essa iniciativa. E agora a curiosidade está pairando. O que é a Maria, desembargador Samuel? Pois é, o algoritmo Maria. Maria significa modelagem da avaliação de risco com inteligência artificial, e é um nome que está diretamente vinculado com o formulário de risco desenvolvido pelo CNJ e pelo CNMP, e que são ordinariamente preenchidos na ocasião de concessão das medidas protetivas de urgência para quem esteja na iminência ou com o risco de sofrer violência de gênero. O que o algoritmo se propõe? O que o projeto se propõe? O projeto foi desenvolvido no grupo de pesquisa do mestrado profissional da Infam, o grupo de pesquisa Justiça Digital, e nós estávamos preocupados em desenvolver uma ferramenta que pudesse auxiliar o juiz na diminuição dos riscos de violência de gênero. É uma ferramenta que se mostrou bastante útil, que faz uma análise preditiva do resultado, mas eu gostaria de fazer uma explicação quanto a essa análise preditiva do resultado. Existe uma discussão muito grande e muito profícua a respeito de análise preditiva de resultado de decisão judicial, porque isso pode ajudar o juiz a evitar um risco, mas poderia também trazer um risco involuntário. Que risco involuntário é esse? Seria um viés de confiança excessiva na tecnologia. Poderia haver o risco, por exemplo, de o juiz falar, olha, o algoritmo apontou uma solução, essa solução é melhor, então eu vou seguir a solução do algoritmo. O algoritmo Maria não faz isso. Aliás, nós criamos camadas de segurança para evitar esse tipo de coisa. O algoritmo Maria, então, analisa todas as entradas do formulário de risco e foi coletando informações de formulários de risco de mais de 3.500 situações distribuídas, casos reais, que foram anonimizados para poder preservar informações sensíveis, então não tem o menor risco de vazar dados sensíveis, nem mesmo por proxy, isso já foi examinado com bastante cuidado. Então, o algoritmo coletou essas informações e treinou um modelo de inteligência artificial para que esse modelo pudesse auxiliar o juiz na análise preditiva. E agora, então, vamos ver a camada de segurança do algoritmo Maria. Para evitar esse risco de um viés tecnológico de confiar excessivamente no resultado da predição, o que o algoritmo Maria faz? Ele não dá o resultado para o juiz. Espera a decisão do juiz. Se a decisão do juiz for para conceder a medida de proteção, então o algoritmo não faz nada. Por quê? Porque a medida de proteção à vítima
já foi concedida. Então, o algoritmo simplesmente acompanha o desenvolvimento. Se o resultado preditivo do algoritmo fosse pela concessão ou não concessão, isso é irrelevante, ele não mostra. Por quê? Porque ele valoriza a decisão do juiz. Agora, vamos imaginar a segunda etapa. Vamos imaginar que a decisão do juiz seja para não conceder a medida protetiva em favor de quem sofreu a violência doméstica. Aí o algoritmo Maria vai identificar os pontos mais sensíveis e vai simplesmente mostrar para o juiz e dizer, olha, tem esse dado aqui, você considerou isso na hora da sua decisão? Olha, tem essa outra situação que aumenta o risco. Você gostaria de examinar? Ou seja, o que o algoritmo faz é simplesmente alertar o juiz para uma situação de risco que não tenha sido considerada no momento da decisão. Em resumo, o algoritmo Maria, ele respeita a decisão do juiz no momento que ele concede a medida de proteção. Não se manifesta. E o algoritmo Maria, ao identificar que a decisão foi de negar a proteção, ele alerta para o juiz caso ele encontre alguma medida que potencialize o risco. Assim, ele constitui uma camada muito útil e uma camada de segurança para auxiliar a proteção das vítimas desse crime abjeto. Que espetáculo, desembargador Samuel. Quais são os próximos passos agora do Projeto Maria? Então, eu vou até, se me permitir, até trazer alguns dados que são relevantes. Quando nós treinamos o algoritmo, o que nós tivemos? O algoritmo, quando ele foi treinado, nós utilizamos as ferramentas, o formulário de risco, e treinamos com diversos algoritmos de inteligência artificial. Começamos com os mais simples e fomos para aqueles que são mais avançados. Então, nós começamos utilizando regressão logística, utilizamos árvore de decisão, floresta aleatória, e também utilizamos uma rede neural artificial. E também estamos utilizando o XGBoost, LSTM, e estamos utilizando diversas ferramentas mais atuais, e atualmente até mesmo um GAN para poder fazer geração de texto que possa auxiliar no resultado preditivo. Mas vamos para os resultados desses algoritmos. Nós identificamos, em alguns algoritmos, uma métrica de desempenho normal. Por exemplo, a árvore de decisão, na faixa de 83% de acurácia, 84% de precisão, F-score ficou na mesma medida, de 83%, e especificidade, curva ROC, já ficaram na faixa de 85%. Mas a floresta aleatória e a rede neural artificial tiveram desempenhos na faixa de 96%, 92% e 93%. E também de precisão, a rede neural deu 95,76%, e nós tivemos, então, um desempenho muito, muito satisfatório para esse tipo de atividade. É claro que nós tivemos que coletar as informações do formulário de risco do CNJ. Essas informações tiveram que ser tratadas porque o banco de dados apresentava variáveis não booleanas, apresentava variáveis categóricas, então nós tivemos que fazer esse tratamento, e também o banco de dados acabava sendo desbalanceado em razão do grande número de entradas de medidas que iriam num sentido ou em outro. Então, o banco de dados foi tratado, foi balanceado, então nós tivemos uma primeira etapa de pré-processamento para que nós pudéssemos limpar a sujeira do banco de dados e deixá-lo pronto para o uso, e ele está à disposição para quem quiser repetir o experimento. Eu apenas faço uma observação: por se tratar de situações sensíveis, a entrega é sob demanda com termo de responsabilidade, mas, repito, os dados estão todos anonimizados, não há o menor risco de identificação de situações, nem mesmo por proxy. Mas, voltando para o desempenho, da floresta aleatória de rede neural artificial, foram os melhores desempenhos. Acurácia de 92% para ambos, floresta aleatória e rede neural. A precisão da rede neural foi melhor, de 95%, e da floresta aleatória, 90%. Curva ROC dos dois foi de 96%, e nós tivemos, então, desempenhos significativos. Mas aqui, Piccolo, o que eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. A rede neural artificial, ela teve um desempenho
ligeiramente melhor do que da floresta aleatória em termos de precisão. Então, na precisão, a rede neural teve aproximadamente 3% de desempenho melhor, ou seja, foi para 95,76% de precisão, que é impressionante. Mas, ainda assim, o algoritmo Maria utiliza a floresta aleatória como default, e eu vou explicar por quê. Porque, embora tenha 2, 3% de diferença de precisão, a precisão da floresta aleatória continua impressionante, de 92% a 93%. 92,76%, ok? Mas tem um detalhe. A sensibilidade, ou seja, o recall da floresta aleatória, foi melhor do que da rede neural. O que isso significa? Isso significa que o número de falso negativo da floresta aleatória foi menor. E o falso negativo é importante para a prevenção de crime de violência de gênero, porque o que significa falso negativo? Significa que o algoritmo entendeu que não era caso de violência, mas isso era falso, que na verdade era caso. Então, isso é muito perigoso e é muito indesejado. O que nós fizemos? Nós calibramos o algoritmo para reduzir a zero as hipóteses de falso negativo, claro que mantendo o trade-off, mas com isso nós asseguramos um desempenho com uma medida protetiva ainda maior e melhor, diminuindo o risco. Ou seja, além daquela camada de segurança inicial que nós tivemos para evitar o viés tecnológico, nós criamos uma outra camada de segurança para evitar também que o algoritmo apresentasse previsões falsas de desnecessidade de proteção. Então, é melhor que haja a proteção e depois, no decorrer do processo com dilação probatória, que as situações sejam definitivamente esclarecidas. Então, assim, nós temos hoje uma precisão de quase 95%, acurácia na mesma medida, curva ROC de mais de 76% e um desempenho extraordinário para ajudar os juízes na hora de identificar os crimes, os riscos de crime de violência doméstica. Espetacular. Que coisa fantástica, Samuel. Eu vejo essa evolução da inteligência artificial como algo mais concreto, né? Cada vez que surgem novos projetos, a gente vê como a gente está evoluindo e saindo da teoria para a prática e também do laboratório para a implementação, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Tem uma expectativa grande com relação a essas ferramentas. E eu acho que a gente está chegando lá. Sim, sim, é verdade. Nós estamos desenvolvendo cada vez mais ferramentas com experiências em diversos tribunais, que, aliás, eu gostaria de fazer um grande elogio a todos os tribunais que têm investido nessa área, porque tem permitido um aprimoramento cada vez maior da prestação jurisdicional. Então, fica aqui um reconhecimento e um agradecimento para a dedicação de todos os tribunais e, principalmente, Piccoli, do CNJ, que tem estimulado, acompanhado e que tem trabalhado incessantemente na inovação tecnológica como ferramenta, e nós não podemos esquecer disso, como uma ferramenta para aprimorar e trazer um resultado melhor. Porque se a inovação tecnológica não trouxer um resultado melhor, ou trouxer vieses ou impactos discriminatórios, é óbvio que não podem ser utilizadas, porque o ser humano é o fim e não o meio dessa atividade. 100%, Valor Samuel, fantástico. Eu sei que o senhor vai estar em viagem, 25 de outubro, mas espero que o senhor consiga entrar online para receber essa merecida homenagem. E também sei que tem um time aí da EFAM que pode estar lá representando esse projeto maravilhoso. Tá, perfeito, Piccoli. Eu agradeço. Se me permite, uma última referência que eu acabei de esquecendo. Há uma terceira virtude ainda no algoritmo Maria, que é o seguinte: além dessa análise preditiva que traz essa acurácia e essa precisão, diminuindo a margem de erro com grande sensibilidade, há uma outra característica muito importante. O algoritmo identifica quais elementos do formulário de risco impactaram na decisão e o grau de impacto, se o impacto foi de 70%, se foi de 30%, se foi de 50%, aumentando a explicabilidade do modelo. E por que isso é importante? Isso é importante porque o juiz pode decidir qual é a medida protetiva mais adequada.
E pode também imaginar quais são as políticas públicas necessárias para poder tentar diminuir essa espécie de risco. E nós já identificamos, em alguns casos, situações bastante peculiares. Por exemplo, a separação recente foi um fator muito grande, mas por que a separação recente teria sido um fator de risco? Porque destacava o sentimento de propriedade que não poderia existir. Outro fator de impacto que foi verificado numa outra situação foi uma agressividade pretérita, ou foi uma situação de ingestão de bebida alcoólica. Então, o algoritmo, ao indicar o peso e a importância de cada atributo, contribuiu e contribui de forma inquestionável para que o juiz possa escolher qual é a melhor medida, qual que vai ser tomada para aquele caso. Sensacional. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pelo seu tempo, sua dedicação a essa causa de revolução, de transformação da justiça brasileira. Muito obrigado, Piccolo, eu que agradeço e registro que para mim é uma honra muito grande ter o privilégio de participar desse prêmio que tanto prestígio traz para os pesquisadores, principalmente nessa edição que nós tivemos um número recorde de inscritos. Parabéns, é o reconhecimento de que a transformação social se faz pela inovação e principalmente pela inovação tecnológica. Já está Muito acontecendo, obrigado. né, desembargador Samuel? A transformação está acontecendo, a gente fica muito animado mesmo. Mais de 300 inscrições realmente foi bastante impactante, é um crescimento exponencial na participação e a gente fica muito feliz com isso e parabeniza todas as iniciativas e quem está finalista e merece toda a premiação. Muito obrigado, Piccolo. É um prazer e uma honra muito grande. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.